Fala, meus pequenos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como os mapas temáticos são importantes na nossa vida e de como a gente pode fazer análise e interpretação desses mapas, mesmo quando a gente não tem tanto conhecimento assim acerca do tema representado. Bom, então eu tenho aqui na tela para vocês o mapa da Covid-19 elaborado pelo Google, né? Ele tem algumas opções aqui, global, Brasil ou todos os outros países do mundo. Como vocês podem perceber, esse mapa também está numa paleta de cor, né? Uma paleta de cor azul. O que é que isso já diz para a gente? Que há uma diferença de intensidade de um fenômeno. Nas áreas mais claras, eu vou ter casos, né, uma diminuição de casos, enquanto que nas áreas mais escuras eu vou ter o aumento e a concentração desses casos, de maneira muito simples. Então, olha aqui na escala o quê? Eu tô louca. Na legenda, casos a cada 1 milhão de pessoas, né? Então, para cada 1 milhão de pessoas, a gente pode ter de 0 a 49, de 50 a 199, de 200 a 499, de 500 a 999 e mais de 1.000 casos por milhão de pessoas. Bom, de cara, o que é que a gente consegue perceber nesse mapa? Primeiro, é que o mundo ele não é homogêneo, né? Que a distribuição desse vírus ele não está acontecendo de maneira homogênea em todos os países. Como assim? Há uma diferença em relação à disseminação dessa contaminação, porque a gente consegue perceber que áreas estão muito mais claras e algumas áreas estão muito mais escuras, né? Então, o vírus ele não se espalha da mesma maneira em todos os lugares. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente consegue perceber é que os países que estão liderando o número de casos são aqueles países do norte, ditos países desenvolvidos, né? Os países de primeiro mundo. Então, a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, que ainda não está no nível dos Estados Unidos, mas que também já está numa faixa preocupante, e também aqui os países do oeste europeu, né? A Itália, a Alemanha, a França, a Espanha, o Reino Unido, a Irlanda, a Noruega, ou seja, esses países que ao longo do tempo foram passando para a gente, que eram países com muito dinheiro, com muito desenvolvimento, são países que nesse momento não estão conseguindo, né, superar essa situação da Covid-19, ora porque não investiram antecipadamente, né, no sentido de investir em políticas públicas de isolamento social, de investir na saúde pública, de investir em várias outras coisas. E o que aconteceu com eles? Hoje, eles estão liderando os números de casos no mundo. Em contrapartida, aqueles países ditos mais pobres, como os países do continente africano, eles apresentam ainda poucos casos. Né? Observe que o continente africano é o único continente hoje do mundo que está com a menor taxa de contaminação. Ora, claro que há uma diferença também, que a gente precisa salientar, que o que pode estar acontecendo é também uma falta de teste. Né? Aqui no Brasil a gente está passando por isso, pode estar havendo uma falta de teste nessa população, mas o que tudo indica é que essa população do continente africano, os estados estão conseguindo conter a disseminação do vírus. Aqui na Rússia também, né? Observem que o país é muito grande e apesar de 8.672 casos confirmados, ainda um número bem menor em relação a esses outros países que estão liderando, como, por exemplo, aqui a França, que já está com 78 mil casos confirmados, os Estados Unidos, 401 mil casos confirmados, né? É um número realmente muito alarmante. Bom, além disso, o que é que a gente pode perceber? Vamos entrar aqui no Brasil para a gente ver o que está acontecendo. Brasil, pronto. Eu falei para vocês que essa distribuição não é homogênea. No território nacional, a gente também vai perceber esse mesmo padrão, né? Observem que os estados, aqui o Rio Grande do Norte, o Ceará, os estados do Sudeste, né? Espírito Santo, Rio e São Paulo, Santa Catarina e os estados da região norte estão apresentando taxas maiores de contaminação que todos os outros estados. Né? O nosso estado aqui, por exemplo, a Bahia, está com 456 casos confirmados
Não tem um número de recuperados, né? 12 mortes, mas lá em São Paulo a gente já tem 5.682 casos confirmados, com 371 mortes. Aqui no Ceará já são 1.051 casos confirmados com 31 mortes, né? Então, observem como o mapa temático, como a partir da análise da interpretação do mapa temático, a gente pode conseguir informações importantíssimas para a nossa vida, né? Até porque a gente está falando de um vírus que está afetando diretamente o nosso cotidiano. Inclusive, essa aula só está sendo gravada porque nós não podemos estar juntos nesse momento. E graças a essa interpretação, graças a essa análise, é que a gente pode estar atualizados, né? Que a gente pode fazer esse acompanhamento diário, esse acompanhamento dos casos de Covid-19 no mundo e no Brasil. Tem uns outros tipos de mapas, que não são esses mapas coropléticos, né, com paleta de cor, são aqueles mapas com círculos proporcionais. Eu vou colocar aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. São mapas que, ao invés de trazerem uma paleta de cor, eles trazem círculos proporcionais, né? Ou seja, através desses círculos, né, provavelmente aqui vai estar na legenda qual o tamanho da população indicada, né, contaminada com esse vírus. Então, através do tamanho dos círculos e da quantidade de círculos, a gente pode ter uma noção de como esse vírus está se espalhando no mundo. Então, observem que coisa interessante. Esse mapa aqui, ele foi feito quando a China ainda era o epicentro do vírus. A gente percebe que há uma concentração de casos aqui na China, havia já também uma concentração aqui no oeste europeu, mas os Estados Unidos ainda estava tranquilo, né? Quando a gente olha o mapa mais recente, vamos olhar aqui, o mapa mais recente, para ver o que acontece. Já há uma concentração muito maior de casos na Europa, há também uma concentração maior aqui de casos nos Estados Unidos, e hoje, né, a gente percebe que há um aumento muito grande também, né, nos Estados Unidos, enquanto há uma diminuição aqui na China, nos países do Sudeste Asiático. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula prática, né? Mais fácil, talvez seja mais fácil para vocês conseguirem compreender a análise desses mapas temáticos. E é isso. É um assunto que não deixa a gente muito feliz, infelizmente, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo no coração de todo mundo e qualquer coisa, lembre-se de colocar aqui nos comentários ou chamar essa bela professora no Instagram, @profisabela. Estarei lá disponível. Até mais.